Eu vim hoje pra gente analisar junto um post que eu vi no Instagram. O post diz assim, eram duas mulheres, era um trânsito, né, no trânsito, e uma mulher tinha batido na outra, assim, os dois carros batidos. E daí alguém de cima do prédio gravando. Aí as duas descem do carro e dão uma olhada nas batidas, né, e se abraçam. E daí, claro, como todo post de Instagram, o melhor é os comentários. E daí todo mundo ali falando, né? Ai, quando eu bati o carro, cada mulher contando a sua situação. Ai, eu agradeci quando eu desci do carro e vi que era uma mulher. Ai, que eu bati, ficou tudo bem. E depois a mulher virou minha amiga e comprou coisas de mim. Os comentários são bem legais. Se eu conseguir achar, eu vou colocar pra vocês aqui alguns prints dos comentários. Só que isso me fez lembrar das vezes que bateram em mim. Eu nunca bati o carro. Não gosto nem de me vangloriar disso, porque a gente sabe, acidentes são acidentes. Ninguém é ao máximo, pode acontecer um momento de distração, alguma coisa. Mas graças a Deus, eu nunca bati. Só bateram em mim. E quase todas as vezes foi mulher. Mas não é porque mulher que bate, não. Foi mulher porque, graças a Deus, sei lá, porque era pra ser. E uma vez ela destruiu a traseira do carro, destruiu. Simplesmente era na BR, deu uma parada, arrancou e parou de novo. E na segunda parada ela não viu e deu em cheio. Eu só consegui segurar para não bater no da frente, para segurar todo o impacto. Para vocês terem noção, a caminhoneta dela deu perca total. Só que a gente desceu do carro, eu muito nervosa, não vou negar, bem nervosa, bem chateada. A gente desceu do carro, conversei com ela, tudo, e ela já levou direto o carro na oficina. Ela disse, me segue, vamos na oficina mais próxima e vai pagar. Pagou, claro, né? Aquele transtorno, né, gente, da gente ficar sem carro durante um tempo. Ninguém gosta. Mas quando eu tava lá na oficina, aí depois de tudo, corrido, tudo certinho, o mecânico me chamou pra ver o carro dela também, pra ver o que tinha acontecido. Que simplesmente o motor dela veio pra dentro, assim, ó. Foi bem mais grave pra ela, digamos assim, que pra mim foi o porta-mala. Foi só trocar a tampa ali e puxar. Mas, aí ali, depois de tudo bem, tudo quase resolvido, aí na nossa conversa ela me conta que ela tava fazendo quimioterapia. Que ela tinha feito quimioterapia acho que um dia antes. E era um dia era inverno, assim, era início de inverno. E tava chuvoso, eu acho. Não, já tinha parado a chuva, mas tava aquele chove para, e um micro solzinho. E daí ela disse, eu tava precisando dar uma volta. E aí eu resolvi, ainda pensei, eu vou vir pra cá, pro lado da serra, porque eu não quero ir pro lado de Porto Alegre por causa do trânsito. Acreditando que tivesse menos trânsito, eu vim pro lado contrário da serra, que eu precisava dar uma volta e tudo. Aí eu pensei, poxa, gente, o que seria eu reclamar de um porta-mala numa situação dessas, né? Daí eu agradeci a Deus por eu não ter brigado com ela, por eu não ter incomodado. E na época fazia pouco tempo que eu tinha comprado o carro, tá? Tipo, então é pior, sabe? Quando o carro ainda tá novo. Então a gente, claro, fica mais triste com isso. E daí teve uma outra vez em Balneário, a última vez que eu fui. Também ela não viu que a sinaleira fechou e bateu na minha traseira, uma outra mulher. Foi bem pior pra ela, porque furou o radiador do carro dela. Eu dei só uma amassadinha, mas dela já fez um pix ali e tudo certo. E uma outra vez, também em Balneário, que uma mulher riscou o meu carro quando eu fui pegar, tava riscado, mas ela deixou um bilhetinho e tal, com o número dela, pediu pra mim fazer um orçamento, e fiz o orçamento, ela me fez o pix. Por que tudo isso? Porque no vídeo dizia o quê? Que as mulheres são mais pacíficas, as mulheres se entendem, os homens já descem fazendo fiasco e sardalhaço. É verdade, né, gente? Foi parar pra pensar, é verdade. Mas eu não tô aqui pra recriminar os homens e dizer, meu Deus, os homens são do mal, são as piores coisas do mundo. Porque tem homens que não fazem, acredito eu que tem homens que são tranquilos também, sabe? O Jair, ele é um
que se acontece alguma coisa, graças a Deus, a única que aconteceu foi essa última ali de Balneário, e era uma mulher, mas ele não tende a ficar muito irritado. Eu fico mais, vou ser sincera. Aí todas as vezes com ele foi tranquilo, mas é uma coisa que eu tenho que aprender a controlar, porque eu sou a que fica mais irritada. Então é justamente isso que eu vim dizer. O vídeo fala de gênero. Ah, porque a mulher é mais isso, a mulher é mais aquilo. Não é bem assim, é um ser humano. Por exemplo, o homem ele tende a ter uma agressividade maior, sim, e não tá errado, entendeu? Não tá errado, é do homem. O homem, se ele for totalmente pacífico, também tá errado, né? Então tem que ter esse meio termo, a gente tem que entender. Só que eu acho que antes de pensar, a mulher acerta certo, o homem faz isso, é o ser humano. A gente tem que lembrar daqueles 5 segundos. Que no caso uma batida não é 5, viram uns 20, né? Porque a gente tem que pensar, cara, gritar não vai resolver. Brigar não vai resolver. A briga de trânsito hoje em dia causa muita catástrofe, muito transtorno. E a verdade, se o cara quiser se levantar embora, pum, e foda. Desculpe a palavra, ferre-se tu. Entendeu? Então, não adianta descer do carro brigando, não adianta descer. Pode só piorar as coisas. Então, independente de homem ou mulher, eu acho que a gente tem que saber que a gente tem que dar aqueles segundinhos pro cérebro pensar, poxa, calma, vamos tentar da melhor maneira. Aí, claro, se não tiver como tentar da melhor maneira, óbvio, ninguém vai ser também escramuçado no meio da rua e achar legal, né? Até porque no Brasil, nosso problema, nosso estresse tão grande em relação ao trânsito é justamente esse. Que a gente sofre tanto para ter um carro, a gente sofre tanto, e para a maioria das pessoas, assim, acho que grande parte das pessoas, o carro também é o trabalho, o carro também é o sustento, que vira uma parte emocional muito pesada, porque ali destruiu o teu sonho, destruiu o teu rendimento, tudo. Então o emocional, ele grita alto demais quando se trata do carro, que se trata do trânsito. Só que algumas pessoas não lembram disso na hora que estão dirigindo. Elas não pensam, poxa, posso ir um pouco mais devagar, poxa, eu tenho que dar tempo de frear, e o de trás também perceber que eu estou freando. Então eu tenho que manter a distância e frear com uma antecedência suficiente de eles verem que eu tô freando. Posso entrar um pouquinho mais devagar ou mais rápido, devagar, que eu digo demorado até entrar para ter certeza, e quando entrar rápido. Todas essas coisas que as pessoas não vê. 2 segundos passei, rápido, tenho que ir. Mas depois, quando os teus sonhos estão destruídos. Isso que eu tô falando aqui só da parte material, porque isso aqui não é um vídeo de trânsito, então eu tô falando só da parte material. Tô falando só da parte de controlar a mente, que é muito importante, independente de ser homem, independente de ser mulher. A gente tem que ter aqueles segundos de controlar. Vai resolver alguma coisa eu descer gritando? Vai resolver alguma coisa eu descer xingando? Ou eu posso até acabar piorando essa situação? Eu tô totalmente livre de cometer um erro parecido com o que ele cometeu? Às vezes sim, né, gente? Às vezes é imprudência, sim. Mas não é a hora de julgar, senão as coisas vão piorar. E também não tô aqui pra tirar a agressividade masculina. Pra dizer, homem não pode mais ser agressivo, homem é muito agressivo. Não, né, gente? É instinto do homem. O homem, ele é agressivo, ele foi feito pra ser mais agressivo. Mas uma agressividade consciente. Uma agressividade que seja defesa e proteção. E não totalmente instintiva, que vai gerar um problema. Então, não, eu não sou da moda de dizer, os homens têm que ser pacíficos, que daí vira todas umas borboletinhas. Não é isso. Os homens têm que ter, sim, essa agressividade, esse instinto, mas controlado. Por isso somos seres humanos. Senão seríamos cachorros. E até os cachorros, os meus cachorros, eles têm que se organizar. Porque eu mando eles se organizarem, né? Só que a gente não precisa de outro cérebro pensante para vir mandar a gente se organizar. Então, independente do gênero, se é homem, se é mulher, o vídeo foi uma questão de trânsito, mas mesmo fora do trânsito, em várias situações da vida, a gente tem que ter aqueles segundos de reflexão. Vai resolver o que eu tô fazendo, a minha briga vai adiantar,
ela é defesa, ela é... E ainda assim, muito cuidado, porque às vezes o cérebro te fala assim que é defesa e não é. Às vezes é defesa moral e não física. Com o tempo a gente vai analisando, a gente vai aprendendo a ter um feeling maior. Tá, primeira vez que tu te controlou. Tá, beleza, controlei, realmente foi melhor. Segunda vez que controlou. Melhor. Depois vai começando a ver, realmente, vai ficando mais fácil, sabe? Não, isso eu não faria, não, desse jeito eu não brigaria. Começa a ficar bem mais fácil o controle. É em todas as questões da vida. Mas essa do trânsito me pegou bastante no comentário, no vídeo. Aliás, foi mais os comentários do que no vídeo em si, né? O vídeo era bem tranquilo. O que me pegou bastante foi esses comentários do vídeo, e era um caso de trânsito, porque eu acho que realmente no trânsito é onde a gente vira mais impossível. Por todas essas questões ali, de que é nosso ganha-pão, é nosso sonho, é onde a gente investe muito do dinheiro, é onde a gente vai se locomover e até muitas vezes status também. Para algumas pessoas o carro é status. E também não discordo disso, a gente pode fazer um vídeo outra hora sobre isso, que minha opinião, é um status muito caro. Eu entendo ele como status, reconheço ele como status, acho que sim, que quem compra um carro por status não tá errado, é válido no mundo de hoje, porque a gente tem que viver no mundo material, no planeta Terra, e assim conseguir dançar conforme a música, mas é um status que pode acabar te levando à falência. Então tem que ter um controle dentro disso. Então o trânsito é o que mais pega os nossos instintos e a nossa ira. Mas esse controle é para tudo, não só para o trânsito, mas para a vida em si. Mas aí é um apelo que no trânsito as pessoas consigam ter um pouco mais de humanidade para tudo. Entender que o outro entrou numa via errada e não custa deixar ele passar para outra, sabe? Entender que às vezes ele pode ter se distraído, não no celular, né? Não de boberice, mas é que a cabeça às vezes vai, né, gente? Por mais eu sou uma pessoa que eu controlo o tempo inteiro para viver no presente e não deixar a cabeça ir, mas a gente sabe, às vezes ela vai, dependendo do dia, do cansaço, das frustrações, dos problemas, ela pode acabar se desvarindo. Então a gente tem que saber entender o outro e a gente tem que andar uma velocidade suficiente para, se caso o outro tenha saído de si, dê tempo da gente ver e ter uma reação, né? Paz no trânsito, como dizem? Sim, paz no trânsito. Mas, primeiro lugar, reflexão. Isso aí, gente. Beijão.